Então, a gente vai ver hoje na aula 38, as duas aulas, né? 38 e 39, sobre cilindros, tá? Então, cilindro circular reto, tudo bem? Então, aqui, ó, você tem a base é um círculo, né, de raio R e altura H. Basta esses dois elementos, né, para a gente conseguir descobrir o que a gente precisa aí no cilindro. Então, primeiro vamos pensar na área da base, tá? A base, então, aqui é um círculo de raio R. Então, a área da base vai ser o quê? Vai ser a área de um círculo de raio R. E a área de círculo é πr ao quadrado, né? Tudo bem? Então, se você tem aqui um raio valendo R, marcado de azul, a área vai ser πr ao quadrado. Deixa em função do π, a menos que ele peça para aproximar, π como 3, 3,14, tá? Deixa em função do π. Então, π vezes r ao quadrado é a área da base do cilindro, ok? Então, essa é a área da base. Depois, área lateral, área em volta, né? Se a gente pegar o comprimento de uma circunferência, esse comprimento aqui, ó, ele vale 2πr, que era o perímetro de uma circunferência, né? Tudo bem? Então, quando eu recorto o cilindro, a gente pode obter um cilindro a partir de um retângulo, né? Se você dobrar um cilindro aqui assim, só um minutinho, a gente vai ter um cilindro aqui. Quando eu abro esse cilindro, ó, vira um retângulo, tudo bem? Vira um retângulo, seria igual construir de cartolina, tá? Então, quando tivesse aula presencial, a gente pedia para vocês construírem isso, né, esses sólidos, né? O cilindro é fácil de fazer, né? A partir do retângulo. Então, quando você pega a área lateral do cilindro, a área em volta, que seria essa área aqui assim, então você abre o cilindro, faz a planificação dele. Então, você vai ficar com a área lateral, a área de um retângulo. Área de um retângulo de dimensões o quê? Que vai estar a altura, né? E aqui vai estar o comprimento, o 2πr, né? Quando a gente abre, né? A superfície em volta vira um lado desse retângulo. Então, a área lateral vai ficar, então, 2πr vezes h. Essa é a área lateral, ok? Vou passar um minutinho. Então, essa é a área lateral. Depois, tem muito a ver com prisma, né? Muito parecido com prisma, só que a base é sempre um círculo. Então, aqui a área total, assim como no prisma, você tem duas bases, né? Então, duas vezes a área da base, dois círculos, um em cima e outro embaixo, né? Mais a área em volta. Então, vai ser duas vezes a área da base, mais a área lateral. Tá? Deixa assim, não precisa nem ficar substituindo aí, né? Quer dizer, achou a área do círculo, tem um embaixo, tem outro em cima. E a parte em volta, que é a área lateral. Então, é o mesmo que a gente tinha lá em prisma. Melhor que o cilindro, sempre a base vai ser um círculo. E prisma, não, a base poderia ser triângulo, quadrado, hexágono, né? Tudo bem? E o volume é a mesma coisa do prisma, né? Os sólidos que tem a mesma figura em cima e embaixo, que é o caso do prisma, aqueles casos particulares de prisma, que é o paralelepípedo e o cubo, e agora o cilindro, o volume é a área da base vezes a altura, né? Então, o volume é o quê? A área da base vezes a altura, que é o mesmo de prisma, né? Então, vai ficar a área da base, π vezes r ao quadrado, né? Vezes a altura. Tudo bem? Então, esse é o volume. Ok? É isso. Bom, o que mais que a gente tem para falar de cilindros? Deixa eu passar aqui. Isso vocês têm essas demonstrações lá na apostila, tá? Secção meridiana. Então, a secção meridiana, imagine é um corte passando pelo centro, pelo meridiano, né? Imagine um queijo lá, você vai cortar ele bem no meio. Essa região exposta do queijo, essa região aqui que seria um retângulo, ó, isso aqui é duas vezes o raio, né? Não estou abrindo o cilindro, estou cortando ele no meio. Aqui está a altura, né? Essa região aí verde é a secção meridiana. Então, é a intersecção de um plano com o cilindro, mas esse plano vai ter que passar pelo centro do círculo de cima e de baixo. Então, eu vou cortar o queijo no meio, né? Tudo bem?
Então, a área dessa região, aqui vale 2 R's, né? Que vale R mais R, né? Que é R, então 2 R's, aqui está o H. Então, vai ficar aí 2R vezes H, né? Essa área da secção meridiana, né? Tudo bem? A área desse retângulo aí. Tudo bem? Sempre que a gente falar em cilindro equilátero, o que vai ter que acontecer para o cilindro ser equilátero? E é um cilindro importante para a indústria, já comento por quê. O cilindro equilátero, o diâmetro aqui vai ter que ser igual à altura, quer dizer, essa secção meridiana vai ter que dar um quadrado. Esse corte passando pelo centro vai dar um quadrado, então isso aqui teria que ser um quadrado. Ou seja, se aqui é R, né, que 2 R's, aqui é H, né, quer dizer, o H, a altura é igual ao diâmetro, né? Tudo bem? Então, se a altura for igual ao diâmetro, a gente chama o cilindro de equilátero, né? Quer dizer, a secção meridiana aqui daria 1 quadrado, tá? Essa região aqui seria 1 quadrado, beleza? Lá por dentro, cortando, tá? Isso que se falou em cilindro equilátero, altura igual ao diâmetro. Esse cilindro ele tem uma importância para a indústria, que, assim, se você quiser tiver um volume máximo com custo mínimo para construir esse cilindro, construir o círculo de cima, de baixo e a parte em volta, os cilindros teriam que ser equiláteros. Tem muitas latinhas que seguem esse esquema, latinha de ervilha, de milho, né? Essas mais fininhas, tipo energético, ela não tem um volume tão grande, né? E você gasta muito material para confeccionar essa latinha. Claro que eles estão preocupados ali com a facilidade para gelar aquilo lá rápido, para manusear, né? Mas se eu quisesse ter um custo mínimo para construir o cilindro e um volume máximo, eu teria que construir cilindro equilátero, e ninguém vai estar te perguntando isso aqui no segundo, no ensino médio, tá? Na faculdade, dependendo do que vocês forem fazer, até pode aparecer isso, tá? Então, cilindros equiláteros são bastante importantes para a indústria. Bom, essa é a parte teórica, tudo bem? Então, vou passar aí adiante. A gente vai começar com os exercícios. Primeiro exercício, determinar a área da base, a área lateral, a área total, bastaria pedir a área total, né? Porque para calcular a área total, eu preciso da área da base e da área lateral. Então, ele quer a área da base, a área lateral, a área total e o volume, ele quer tudo, né? Ó, como é que a gente constrói um cilindro? É facinho. Não aqui com essa... Você faz isso aqui acima, tipo como se fosse um retângulo, mas eu vou ligar lá em cima. Vou ligar aqui. Aqui nesse zoom aqui é ruim de fazer essas curvas. Então, você teria lá a parte de cima, a parte de baixo. E aqui sai pontilhando, né? Então, é latinha, né? Tudo bem? Então, que elementos que eu preciso? Basta 2 elementos. O raio, né? E a altura. Aqui está a altura, essa distância entre o plano de cima e o plano de baixo, que ele disse que vale 3 metros, e o raio, que vale 5 metros. Não está nas devidas proporções, ele seria bem mais baixo, mais, né? Base bem maior. Já que 5 aqui daria 10, né? Então, aqui está o raio, que vale 5 metros. Tudo bem? Então, ele quer tudo aí. Ele quer o quê? A área da base, a área lateral, a área total, né? Então, primeiro. Tudo bem? Então, primeiro, então faz o desenho assim. Faz isso, liga aqui, né? Pontilhando, liga. Vai ter, então, o cilindro. Bom, primeiro, a área da base é a área de um círculo, então é πr ao quadrado. Não falou nada de aproximar o π, então deixa em função do π. Então, πr ao quadrado, você fica então com a área da base, π vezes 5 ao quadrado, isso vai dar 25π, quer dizer, cada círculo aí de baixo e de cima vai valer 25π. Então, essa é a área da base. 25π, como está em metros lá, é a área, é metro quadrado, né? Faz raio vezes raio, 5 metros vezes 5 metros, dá metro quadrado. Então, essa é a área da base. Acaba aí a área da base. Tudo bem? Depois, ele pede também a área lateral, a área em volta, né? O que a gente viu lá, que eu provei, que é a área lateral, vou fazer aqui segundo, área lateral. Então, a parte em volta aí da latinha, né? Que a gente viu que era o comprimento da circunferência, que é 2πr, né? Vezes h. Então, provei lá que era 2πr. Quem que é 2πr? É o comprimento da circunferência. Quando eu recorto o cilindro, né? Se eu pensar no cilindro lá,
essa parte verde aqui, não sei se dá para ver, é o comprimento de uma circunferência. E aqui está a altura. Quando eu abro, vira um retângulo, né? Tudo bem? Então, vira um retângulo. Então, é 2πr vezes o h, que é a altura, tá? É a área de um retângulo. Então, a área lateral, substitui aí, a área lateral vai ficar o quê? 2π, o raio é 5, e a altura é 3. 2 vezes 5 dá 10, vezes 3 vai dar 30, né? Então, a área lateral, a área em volta vale 30π metros quadrados, tá? Essa área lateral. Tá? Depois, área total, então, ó, área da base, quer dizer, esse aqui é 25π, em cima também vai ser 25π, já vai dar 50π. Em volta aqui deu o quê? Deu 30π, né? Você vai juntar isso tudo, então, né? Então, para descobrir a área total, você fica com a área total 2 vezes a área da base, né? Uma base em cima, outra base embaixo, né? Quer dizer, se embaixo vale 25π, em cima também, e a área em volta que deu 30π. Então, ficamos com a área total 2 vezes 25π, dá 50π, né? 25π no círculo de baixo, 25π no círculo de cima. Então, dá 50π, mais os 30π em volta, né? Daí, então, você vai ficar com 50, tudo bem aqui, dá 50 mais 30, vai dar 80, tudo bem? 50π, né? A área das duas bases, da base de baixo e de cima, mais 30π em volta, então você conclui aí que a área lateral vale, a área total, né? Vale 80π metros quadrados, tá? Então, 80π metros quadrados, já que a área é quadrada, né? Unidade de comprimento ao quadrado. Então, essa é a área total, e falta descobrir o volume. O volume, em geral, é o mais fácil, é o mais rápido, né? Que é o que ele pede aí depois. Então, para terminar, o volume. Bom, o volume de todos os sólidos, prisma, paralelepípedo, cubo, cilindros, que tem a mesma figura em cima e embaixo, é a área da base vezes a altura, né? Então, volume, área da base, que deu 25π, vezes a altura, que é 3. Então, ou πr ao quadrado vezes h, né? Mas como eu já calculei a área da base, deu 25π lá no primeiro item, então o volume vai ficar 25π vezes a altura, que é 3. Tá? Então, vai dar 75π, ou seja, então você conclui aqui que o volume vale 75π metros cúbicos. Tá? Não falou nada de aproximar o π, por isso deixa em função do π. Então, esse é o volume. Então, acaba aí o exercício 1. Bom que ele pediu tudo, só não pediu a área de secção, né? Mas ele pediu tudo. Então, anota aí. Exercício 2. Enem. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, né? Com 3 metros de altura e 2 de diâmetro. 2 de diâmetro, o raio vale 1, né? 2 vezes o raio é o diâmetro, né? E estimou-se que a nova cisterna deverá ter um volume de 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e mantendo a altura atual. Você vai mudar só o raio, né? Você vai manter a altura, né? E quer que o volume seja 81. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize aí para os cálculos aí π igual a 3, né? Então, está falando para usar o π igual a 3, você só vai usar se ele falar no enunciado. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna, né? Então, inicialmente você tinha uma cisterna aqui com raio 1, né?
depois você vai ter uma outra cisterna aí com raio um pouco maior. A altura vai ser a mesma. Então, tem aqui um cilindro, diâmetro aqui é 2, né? Então, o raio vale 1. Você vai mudar, vai construir uma nova cisterna. Está difícil aqui. Então, esse diâmetro vale 2, né? Então, o raio vale 1, da cisterna inicial, né? Opa. E essa aqui é a cisterna final. Ambos têm a mesma altura, né? Falou que vai manter a altura, que é de 3 metros, né? Aqui e aqui. Aqui tem um raio que eu não sei, né? Se eu descobrir esse raio aqui, não sei quanto vale esse raio, eu tenho que saber quanto que aumentou em relação a esse raio aqui. Esse raio aqui é o raio 1, né? Vale 1 metro. Por quê? Se o diâmetro é 2, o raio vale 1. Vamos descobrir esse raio, daí você subtrai, né? Quer saber o aumento, né? Tudo bem? Então, e sabendo que esse volume 2, né? O volume 2, ele falou que é 80 metros cúbicos. Tudo bem? Volume 2, que é o quê? O volume de um cilindro, é a área da base, que é πr ao quadrado, né? Vezes a altura. Esse é o volume, a área da base vezes a altura. A área do círculo vezes a altura. Isso tem que ser igual a 80. Pediu para usar o π como 3. O raio aqui, não sei, quero saber, né? A altura é 3 também. Igual a 80. Tudo bem? Tá claro? Que é isso. E aí, então, vai ficar 9r ao quadrado igual a 80. 80 não, né, pessoal? É 81. Corrija aí. 81. É 81. Né? Então, tudo bem? Desculpa aí. Então, corrija aí. 81, 81, 81. Bom, igual a 81. Passo o 9 dividindo. 81 por 9 dá exatamente 9, né? E esse daqui vai para lá como mais ou menos raiz, vai ficar raiz de 9, né? Se o menos não vai servir, vai dar 3, tá? Tudo bem? Bom, então o raio tem que ser igual a 3. O raio da cisterna antiga era 1, né? O raio passou a ser 3, tem que ter um aumento de 2 metros. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, você tinha aqui inicialmente um raio valendo 1, esse raio chamado de 2, né? Valendo 3, a variação aí no raio tem que ser aí o raio 2 menos o raio 1, por exemplo. Então, aumentou aí 2 metros, né? Quer dizer, 3 metros tem que ser. Tira 1 metro que era o antigo, né? Porque se o diâmetro era 2, o raio virou 1, né? Ele falou em diâmetro, né? O diâmetro valia 2. Então, a variação no raio, que é o que ele quer, o aumento, vai ter que ser de 2 metros. Essa é a resposta, tá? 2 metros, isso está na alternativa C de coração. Tudo bem? Então, copia aí, daqui a pouco a gente prossegue. Exercício 3 também do Enem aí, né? Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir 20 pessoas, tá? Que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos, né? Nesse caso, tá? Em geral, o copo cilíndrico, depois a gente vai ver, é meio que um tronco de cónica, já é mais adiante. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade, tá? Pela metade. Então, você não vai pegar o volume todo no copinho. 20 copinhos pela metade. Então, vamos descobrir quanto que dá o volume da leiteira e qual que é o volume para encher 20 copinhos. Aí ele quer saber, para que isso ocorra, Dona Maria deverá encher a leiteira até a metade, encher a leiteira toda com água. Vamos ver. Vamos calcular aí o volume da leiteira, né? Primeiro, o volume da leiteira, que é o volume do cilindro aqui, ó. Ele deu aí que o raio vale 8, o diâmetro vale 8, então o raio aqui vale 4 centímetros, tá?
e a altura é 20. Então, o volume da leiteira é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. O volume da leiteira vai ser π, não falou nada de aproximar o π, deixa em função do π. O raio é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume da leiteira vai ficar aí π vezes 16 vezes 20. 16 vezes 20 dá 32, dá 320. Então, sai que o volume da leiteira toda, ela cheia, né, completamente cheia, seria 320 pi, metro não, é centímetro, né, centímetro cúbicos. Tudo bem? Esse é o volume da leiteira. Agora vamos descobrir qual que é o volume de 20 copinhos pela metade. Se der igual, você vai ter que encher a leiteira inteira, né? Vamos ver que fração que vai dar. Então, segundo. Segunda parte. Então, vamos ver qual que é o volume. Aqui, ó, o raio aqui vale 2, né? Metade do 4, e a altura é 4. Mas ele quer a metade do copo, né? Então, o volume do café. O volume do café vai ser o quê? 20 vezes metade do volume de um copinho, né? São 20 copinhos pela metade, né? 20 vezes meio vezes o volume do copinho. Porque ele vai encher até a metade, né? São 20 copinhos pela metade. Ou poderia achar o volume do copinho, pega a metade, depois multiplica por 20, tá? Então, o volume do café vai ficar 20 sobre 2 vai dar 10. É como se fosse 10 copinhos cheios, né? 20 pela metade dá 10 cheios. Vezes o volume do copinho, que é o quê? Tudo bem? Esse 20 por 2 dá 10. Pi r ao quadrado é a área da base vezes a altura, tá? Então, o volume de café é 10, são 10 copinhos cheios, ou 20 pela metade, vezes π, o raio do copinho é 2, e a altura é 4, tá? Ah, professor, mas você não vai pegar metade? A metade eu já levei em consideração ali, tá? Então, o volume de café vai ficar 10 π vezes 4 vezes 4. Então, você chega à conclusão que o volume de café vai ser aí 16.160 π, centímetros cúbicos, né? Esse é o volume do copinho, dos 20 copinhos pela metade, tá? Bom, o que você teria que ver? Que o volume de café que ela vai ter que fazer, 160 pi, representa metade do 320 pi. Então, por isso que ela deve encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo, né? Tudo bem? Então, aqui tem que encher até a metade, porque se eu pegar 160 né, por 320 vai dar meio, tudo bem? Então, o volume do café é metade do 320, metade do volume da leiteira. Tudo bem? Então, por isso que é a alternativa A. Tudo bem? Então, seria a alternativa A. Aí ele fala encher a leiteira toda com água, pois ela tem volume 10 vezes maior. Pode encher 2 leiteiras, encher 5 leiteiras. Não, encher a leiteira até a metade, né? Porque se ela tem volume 320 e você precisa de 160, né? Pi, 160 é metade do 320, beleza? Aqui eu já fiz o desenho, né? Mas vamos ver o que ele quer. Deixa eu tirar essa foto daqui. Para construir a manilha de esgoto cilíndrico com 2 metros de diâmetro, o diâmetro é 2, o raio é 1, né? E 4 metros de altura, então esse teria aqui o cilindro, né? De 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível. Foi envolvido aí, né? Homogeneamente por uma camada concreta de 20 centímetros de espessura. 20 centímetros corresponde a 0,2 metros, né? Então, você vai ter uma camada aqui de 0,2 metros, né? Que é a parte onde vai o concreto, né? Quer dizer, a parte do concreto vai aqui, tipo um rolo de papel higiênico, né? E aqui fica oco, né? Porque é onde vai passar a água, né? Ou esgoto, no caso.
Tudo bem? Então, na verdade, eu preciso descobrir o volume desse sólido aqui, tá? Então, tipo um rolo de papel higiênico, tudo bem? Então, aqui, ó, se o raio da parte oca vale 1, aqui mais 20 centímetros, esse raio do cilindro maior vai ser 1,2. Por quê? 1 mais 0,2. Quem que é esse 0,2? 20 centímetros seria 0,2 metros, tá? Tudo bem? Então, a manilha, ele quer saber, supondo que cada metro cúbico custe R$ 10, tomando o π como 3,1, então qual o preço dessa manilha, de uma manilha? Então, vou ter que descobrir o volume de uma manilha e multiplicar depois por 10, né? Então, primeiro, o volume da manilha, o volume da manilha vai ser o quê? O volume do cilindro maior menos o da parte oca. O volume do cilindro é menor. Ok? Então, o volume da manilha, vou colocar aqui cilindro maior, πr ao quadrado vezes h. Cilindro menor, πr ao quadrado vezes h. De certo, dá pra, o π é o mesmo, né? E o h é o mesmo, a altura é o mesmo para os dois. Então, vou fatorar aqui o πh, só para facilitar nas contas, que multiplica essa parcela por essa, sobra r ao quadrado. Essa parcela por essa, sobra r ao quadrado. Tá? Então, o volume da manilha vai ser π, pediu para usar como 3,1, vezes a altura, que é 4 metros de comprimento, essa manilha. R ao quadrado é 1,2 o raio maior, né? Porque é 1 mais esse 0,2, né? Tudo bem? Então, 1,2 ao quadrado, menos o R ao quadrado, que é 1. O raio da parte oca é 1. Então, é assim que eu descobri, faria para descobrir o volume, por exemplo, do rolo de papel higiênico, né? Tirando a parte oca. Então, vai ficar 3,1 vezes 4, vai dar 12,4 vezes aqui, tudo bem, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Aqui ficaria 1,44 menos 1. Então, o volume da manilha seria o quê? 12,4 vezes, aqui 1,44 menos 1 dá 0,44. Tá? Fazendo essa conta aí, vai dar aí 5,456 metros cúbicos, tá? Esse é o volume da manilha. Bom, mas eu quero descobrir o que ele falou, que 1 metro cúbico custa R$ 10, né? Então, você vai fazer uma proporção, eu já multiplico isso por 10, né? A segunda tem preço e volume, né? Ou volume e preço. É só multiplicar por 10, na verdade, né? Mas, se não, 1 metro cúbico custa R$ 10, 5,456 metros cúbicos vai custar X. É só multiplicar em cruz aí, né? Vai ficar X vezes 1 igual a 10 vezes. Era só multiplicar, nem precisa fazer essa conta. 456 vai aumentar uma casa, né? 10 vezes 5,4 vai para 54,56 reais. Isso que você encontra na alternativa D. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Termina de copiar aí. Semana que vem a gente prossegue com mais uma aula de cilindros, tá?